Olá, minha gente, um grande abraço para você que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral. E ontem a Chapecoense oficializou a contratação do novo treinador. Trata-se de Mozart, técnico que estava lá no CSA do Alagoas. Ele tem 41 anos e assina contrato com o clube até o final da temporada de 2021. O novo treinador já trabalhou no Curitiba, mais recentemente, como eu falei, pelo CSA. Mozart comandou o time alagoano em 46 jogos, com 21 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. Além do treinador, também chegam para compor a comissão técnica alviverde o auxiliar técnico Denis Iuamura e o preparador físico Jackson Maciel Schweinberger. Boa sorte para a nova comissão técnica da Chapecoense. É um técnico dentro da realidade do Verdão, é bom que se diga isso, dentro da nova realidade da Chapecoense, é exemplo do que foi o Humberto Loser, que também chegou aqui sob alguma desconfiança e realizou um grande trabalho. Então, o Mozart, as informações são boas, que vem lá do CSA, lá da Alagoas, da imprensa de Alagoas, falam bem do trabalho que foi feito pelo Mozart lá no CSA. Então, dentro daquilo que é possível, essa foi a escolha do técnico, um técnico jovem, com uma filosofia de trabalho parecida com o do Humberto Loser. Os seus times gostam de ser ofensivos, gosta de observar muito a base, analisar bem os adversários. Então, é o que temos para o momento e vamos torcer. É claro que o nome do Mozart divide opiniões nas redes sociais, a gente percebe, alguns aprovam, outros não, por ser jovem, por ser assim não tão conhecido. Mas vamos citar um exemplo para não ficar generalizando. Ney Franco. Quando o Ney Franco chegou aqui, o cara treinou grandes clubes, gigantes do futebol brasileiro, treinou até seleção de base, treinou grandes clubes do Brasil e foi uma tremenda decepção. Então, vamos dar o voto de confiança para o departamento de futebol, para o Mozart e que ele possa fazer um grande trabalho. Chega essa semana para comandar a equipe da Chapecoense. Vamos acreditar e confiar. E comandado por Felipe Endres, a Chapecoense ficou no empate ontem com o Marcílio Dias. Vamos acompanhar como foi o 2-2 lá no estádio Dr. Hercílio Luz. No Gigantão das Avenidas, mais um jogo sem a presença do público. Bom, quer dizer empates, porque nos camarotes das árvores da Marcos Conder, sim, tinha torcedor, e nas cadeiras, a presença foi através das cestas básicas arrecadadas pelo clube com a torcida durante a semana. Bacana! Dentro de Campo Marinheiro recebeu a Chape, comandada pelo técnico interino Felipe Endres, à espera do novo treinador, Mozart, ex-CSA. E contra o novo integrante da Série A do Brasileiro, os donos da casa entregaram uma atuação pedida há tempos pela torcida, com garra, com vontade. E apesar do gramado prejudicado, o jogo foi bom. Na primeira chance que teve, o Mike da Chapecoense mandou a bola lá perto das árvores da Marcos Conder. Ligado Natan Ferreira, de boa atuação, cobrou o lateral rapidão. Achou o outro Natan, o cachorrão, que mandou para o meio da área. Então David Batista só tem o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 1-0 Marcílio Dias. Ainda no primeiro tempo veio a resposta da Chape. Lima cobra o escanteio, Moisés tira uma casquinha, suficiente para ajeitar para o Mike, que livre, deixa tudo igual, 1-1. Sim, aquele mesmo Mike que chutou a bola lá longe. Então veio o segundo tempo e logo aos 11, a zaga do time do Oeste afasta mal. E Natan Ferreira emenda de primeira. A bola vai para fora, mas seria um golaço daqueles para ficar na história do estádio. Então, aos 34 minutos, o marcilista viu um filme a acontecer de novo. Cruzamento para a área, que cai logo nos pés do artilheiro. Perrote é a virada da Chapecoense. 2-1 pro Verdão do Oeste, que jogava de branco. Mas futebol só termina quando acaba. E às vezes, o fim do filme pode ser diferente. Não é, Franklin? Nem 2 minutos depois, o atacante arranca e é derrubado por Ezequiel. Não pode, pênalti. Zé Vitor bate com categoria. Bola num lado, goleiro no outro, pra deixar tudo igual. Fim de papo em Itajaí. Marinheiro 2, Chapecoense também 2. Tá aí então, o jogo de ontem lá em Itajaí. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim, né, Pradão? Mas é mais ou menos assim. Porque saiu atrás, daí virou, aí deu a impressão de que ia ganhar o jogo, daí
vem o pênalti do seu Ezequiel e acaba empatado. Gramado ruim, mas é ruim para os dois, verdade. Né? Mas para quem joga em casa, para quem já conhece, está acostumado com o gramado, é uma vantagem. O Chapecoense teve muita dificuldade para jogar no gramado ruim, lá do Dr. Hercílio Luz, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Mas traz um pontinho e garante já antecipadamente a primeira colocação do grupo. Agora, algumas coisas podem ser observadas. O Laércio entrou bem na zaga, vai ser titular. E outro titularíssimo que joga muita bola é o Giovani. Olha que jogada do Giovani. Eu fico imaginando Giovani e Busanello nesse lado esquerdo. Aí o Perotti vai cansar de fazer gols. E o Perotti numa fase sensacional. Tá aí o Mike, uma jogada ensaiada, desvio no primeiro pau. O Mike, inclusive, que perdeu a sua avó durante a semana aí, mas foi muito profissional, foi pro jogo e foi premiado com um gol. E aí o Perotti, o 11º gol em 10 jogos. Tá numa grande fase, num grande momento, na hora certa, no lugar certo. Bela jogada de triangulação. E aí a Chapecoense passou na frente e nos deu a impressão de que ia vencer. Mas aí veio o pênalti, uma infelicidade do Ezequiel, não foi a primeira vez. É uma bola que vai para a linha de fundo, ali é só cercar, não precisa se jogar em cima do adversário como ele se jogou. Aí o torcedor pega no pé do Ezequiel, mas ele é um cara experiente, né? Não precisa cometer esse tipo de pênalti. Já havia cometido contra o Hercílio Luz quando a Chapecoense perdeu por 1-0. Então, segue o jogo, empate para somar um ponto fora de casa, num jogo difícil de se jogar. Marcílio Dias motivado para também buscar a classificação. Então, eu acho que ficou de bom tamanho na estreia do técnico Felipe Endres, que deve ter já observado no primeiro jogo, com ele comandando o time, de que Ezequiel e Matheus Ribeiro não podem jogar juntos. Ou é um, ou é outro. E é o Matheus Ribeiro, né? Então, tudo serve de aprendizado, inclusive para o Felipe Endres, que segue como auxiliar na comissão técnica efetiva, mesmo que o Mozart venha com um auxiliar e um preparador físico. Felipe Endres continua, e isso é importante, porque ele conhece muito bem o grupo. Vamos em frente. Chapecoense, quarta-feira, joga contra o Metropolitano, aqui na Arena Condá, 9h30 da noite, e depois já abre, no final de semana, o mata-mata. Chapecoense na primeira colocação. Todos os mata-matas que avançar vai fazer o segundo jogo dentro de casa e jogando com a vantagem. Isso a gente explica no final de semana. Vamos aos outros dois jogos que movimentaram e terminaram em 0-0. Empate em 100 gols entre Concórdia e Criciúma. E também Joinville e Brusque. Se o Criciúma tivesse vencido, o Criciúma já estaria garantido na primeira divisão do ano que vem e aí entre os 8, né, para ir decidir contra o Juventus. Infelizmente, ficou no 0-0 e agora vai ter que ganhar fora de casa do Juventus para não depender dos demais resultados. Nos outros jogos, nos outros 3 jogos, foram 9 gols. Em Criciúma, de pênalti, Gessé fez o único gol da partida e garantiu a vitória do Próspera sobre o Figueirense por 1-0. Na ressacada, Jonathan fez o primeiro do Avaí. No fim do jogo, o Avaí chegou ao segundo gol com o Vinícius Leite. Placar final, Avaí 2, Hercílio Luz 0. Metropolitano e Juventus fizeram um jogo com muitos gols em Ibirama. Eric Di Maria colocou o Juventus na frente. O Metropolitano conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Jardel de cabeça e Daniel Bahia. Jonathan Alagoano ampliou para o Metrô, mas o moleque travesso não desistiu. Diminuiu com o Jô e empatou num golaço do atacante Fabinho. Placar final, Metropolitano 3, Juventus também 3. E com o término da 10ª rodada, vamos dar uma olhada como ficou a classificação do Campeonato Catarinense. Primeira, Chapecoense, tranquilinho, sigam o líder. Segundo lugar, o Brusque, 19. Terceiro, o Avaí, 18. Quarto, Juventus, com 15. Quinto, o Próspera, com 14. Em sexto, Marcílio Dias, com 14. Sétimo, Joinville, com 13. Oitavo, Figueirense, com 10. Estes seriam os 8 classificados. Chapecoense enfrentaria, então, no mata-mata, o Figueirense. Mas ainda pode mudar isso, porque tem a última rodada. Em nono, Concórdia, tivesse vencido, estaria entre os 8 primeiros e já garantido na primeira divisão. Ficou no 0-0, empurra tudo para a última rodada. Aí tem o Hercílio Luz, que tem 9 pontos na 10ª colocação. Na zona de rebaixamento, Criciúma com 8, Metropolitano com 6, mas até o Metropolitano ainda pode escapar. O Concórdia depende deles. Ganhando do Juventus fora de casa, aí vai estar garantido e muito provavelmente pode até beliscar uma vaga entre os 8, mas tem que ganhar do Juventus fora de casa. Se não ganhar, aí vai depender, dar uma secadinha aí no Hercílio Luz, no Criciúma e também no Metropolitano. E agora com Mozart como técnico. Foi um grande músico, Mozart. Que
faça uma verdadeira sinfonia. Foi gaiteiro, Mozart. Andei pesquisando. Gaiteiro ali em Uruguaiana, naquela região. Fez trio com o Beethoven. Também. Então foi um grande músico. Mas não tocou com o Bino Manique. Tocou. Grande gaiteiro, grande músico tradicionalista, o Mozart, que leva o nome do novo técnico da Chapecoense. Boa sorte e sucesso para ele. Valeu, e para nós também. Tá bom, então. Até amanhã. Sérgio Vadalotti. Aqui estou imaginando o Mozart tocar gaita com o Manique.